Aí a senhora mudou lá para Coab, né? Foi o primeiro conjunto habitacional. Como era o ambiente lá? Como eram as casas, as pessoas? Quando nós nos mudamos para lá, nós fomos o terceiro morador do conjunto. Então era bem pouquinha gente, né? Faltava água nessa época, já não estavam todas as casas todas habitadas, então a Corpo de Desemprego só ia quando tinha várias pessoas já nas casas, né? Mas foi bom. A casa não era cercada. Foi uma época bem difícil para nós, porque distante do centro, não tinha a facilidade que nós temos hoje do ônibus, tudo, né? Fácil. Táxi, mototáxi, naquela época não tinha essas coisas, era ou a pé ou de bicicleta. Quando faltava água, nós íamos buscar lá embaixo, numa casa de uma amiga nossa. Aí depois, os novos moradores foram chegando, aí colocaram a água, ligaram tudo que era energia, facilitou tudo. Mas tudo sempre foi aqui no centro, nada, não tinha comércio, não tinha nada lá como hoje. Hoje o bairro está grande, cresceu, tem tudo, né? A gente vem no centro comprar no centro se quiser. Melhorou 100%, né? Mas na época que nós mudamos para lá foi bem difícil, né? E aí outra coisa também, o pessoal, muita gente tinha medo, né? Por causa do cemitério, né? Inclusive me incutiram muito na cabeça do Riba, ele tá doido morar perto do cemitério, e não acreditavam nessa compra dessa casa, né? E hoje em dia, graças a Deus, há muitos anos que a casa é nossa mesmo, não é mais da Coab, né? Que já está toda paga. E quando eu fui para lá, eu trabalhava pela escola do município, e o filho só tinha 1 ano e 4 meses, né? Já tomava mingau na mamadeira, mas foi uma época difícil e ao mesmo tempo foi bacana, porque a gente já estava no que era da gente, mesmo pagando, mas era diferente, né? Porque você paga para você, não é uma casa alugada que você com o tempo tem que sair, mora aqui, mora acolá. Então, graças a Deus, até hoje eu moro no mesmo cantinho, estou lá, e a gente até esquece que tem um cemitério perto, né? Foi muito bom. E aí, em que escola a senhora trabalhou? Quando eu mudei para lá, eu trabalhava na escola Padre Severiano, adida ao município. Eu estava emprestada, né, do estado para o município, devido à escola aqui no centro, então era difícil. E o estado cedeu várias professoras que moravam nesse conjunto da Coab, adida ao município. Eu trabalhei no Padre Severiano, depois eu fui para a escola, hoje em dia que é o posto de saúde, mas era a escola Orelisa. Depois eu fui para a escola José João, né? E foi a época que fizeram o Clotilde Pereira do estado, aí eu já passei, voltei para o estado, né? Trabalhar pelo estado como eu era. Mas foi uma época boa, não tenho que me queixar não, foi muito bom. E nessas escolas a senhora sempre trabalhou como professora? Trabalhei como professora nas escolas. Em 74 eu fiz uma cirurgia, tirei as amígdalas, aí eu fiquei com um problema, eu não podia dar aula. Nessa época eu estava ainda adida ao município, aí a professora, a diretora da escola me colocou na secretaria. Eu fui ficando na secretaria. Quando eu voltei para o estado, aí eu pedi para ficar na secretaria, porque fiquei trabalhando na secretaria como agente administrativo, e assim eu me aposentei como agente administrativo. A senhora lembra quando demoliram a estação? Eu tenho uma lembrança, bem pouco, porque eles foram demolindo, acho que aos poucos, né? Eles não demoliram de uma vez, né? Porque a estação era muito grande, e naquela época, quando eles faziam uma coisa, era muito bem feita, assim, as paredes bem largas, assim, as portas, eu lembro muito, né? Ela tinha os 4 cantos, elas eram fechadas, porque eles guardavam, assim, coisas que vinham nos trens, guardavam nessas partes, né? Tinha uma que era dos telegrafistas, inclusive o Davi, meu irmão, trabalhou lá.
né, como telegrafista. E os outros cantos, acho que eles guardavam mercadoria, guardavam as coisas que vinham nos trens, né? Mas foi muito bacana, gostei muito dessa época. É uma diversão para nós. Aí vocês acompanhavam o futebol? Eu sempre acompanhei um pouco, porque o marido até hoje, já com 70 e quase 73 anos, ainda joga bola e eu frequentava. Sempre que eu ia, mesmo antes de casar mesmo, eu já frequentava. Eu gostava de ver para ver as coxas dos rapazes lá jogando, que era shortzinho bem curtinho. Hoje em dia não, é comprido, né? Mas naquela época era um shortzinho, pode ver uns filmes de antigamente, né? Era bem curtinho, o short, aí era uma animação, né? Para as moças, né? Olhar, assistir os jogos, né? E o pessoal torcia muito pelo Castanhal? E muito, Deus o livre. Como Castanhal... era essa paixão pelo time aqui? O pessoal aqui eram poucos, né? Nessa época. E aí o Castanhal era tudo, né? Quando tinha um jogo, aí todo mundo ia pra lá, né? Era animado. Aí tinha um raspa-raspa, né? Raspa-raspa. Era diversão, né? O que a gente comia por lá era isso, só um raspa-raspa.